Bom, pessoal da Tudax, vamos para mais uma questão. A questão diz o seguinte: o resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos eleitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é. Então, nós temos aqui uma relação de razões, né? Então, é uma questão sobre frações. O problema pede a diferença entre as razões da altura de B pela altura de A, entre um gráfico e outro. Então, a gente tem os gráficos para retirar os dados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é essa razão de B em relação a A, lá no gráfico 1. O gráfico 1, a gente consegue ver que B tem 3 linhas, né? O B representa 3 linhas de altura. Então, esse é o valor de B. E a razão dividido pelo valor de A. O valor de A são 7 linhas. Então, B sobre A, as alturas, né? Vai ficar 3 sobre 7, como está mostrado ali na resolução para vocês. Já no gráfico 2, o gráfico, repare que ele não começa de 0 mais, ele começa de 20. Então, a altura de B não é mais de 0 até 30, é só de 20 até 30. Então, vai ficar ali somente uma linha de altura. Já a coluna A, ela vai de 20 até 70. Não é mais 70 o total, vai passar a ser 50, vai passar a ser 5 linhas. Então, a razão no gráfico 2 é 1/5. Mas o problema pede a diferença entre essas duas razões. Então, nós temos que subtrair uma razão da outra, né? 3/7 menos 1/5. Lembra como que a gente subtrai frações? Tem que igualar os denominadores. Nesse caso, o menor múltiplo comum dos dois é 35. Então, vou igualar os denominadores em 35. E lembra que quando eu modifico o denominador, eu tenho que modificar o numerador da mesma forma. Então, vamos lá. O 3/7, para ele passar para 35, o denominador, eu tive que multiplicar o 7 por 5. Então, o que eu faço com o numerador? Com o 3, eu também multiplico por 5. Então, ele vira 15 sobre 35 avos. Menos aquele 1/5. Para o denominador passar para 35, eu tive que multiplicar por 7. Então, o que eu faço com o numerador, que é o número 1? Também multiplico por 7. Então, 1/5 virou 7 sobre 35 avos, né? Isso é uma fração equivalente. E aí é só fazer a subtração, repetindo o denominador, que vai continuar sendo 35, e subtraindo os numeradores. 15 menos 7 vai dar 8 sobre 35. Resposta, letra E, 8 sobre 35.